Boa noite a todos, sejamos bem-vindos à palestra. Hoje o palestrante é o nosso irmão Chalton. A leitura de harmonização é do livro Caminho, Verdade e Vida, o Cristão e o Mundo. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Jesus que falou está em Marcos, capítulo 4, versículo 28. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, em lhe surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que o não viram quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora, e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já se lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os vejam. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças, e por isso mesmo, em disputas mais ásperas por rebentar o casulo das paixões inferiores, na inspiração de subir, dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz, ou então, se o companheiro pretende elevar-se-lhe, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito da sequência da natureza. Resta ao cristão cultivar seus próprios sublimes e ouvir o mestre. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Então, vamos nos concentrar, pedir a Jesus que possa auxiliar o Chalton nas suas palavras e que possamos compreender o que aqui foi dito. Muito obrigada, Senhor, por esse momento e que assim seja. Boa noite a todos. Fazer a palestra hoje do celular, porque problema no computador. Na verdade, eu até pensei, aliás, toda vez que eu entro na escala da palestra, é porque eu não consigo um palestrante. Não consigo palestrante para fazer a palestra na data. Eu prefiro ouvir os demais. E aí eu decidi, já que eu não consegui ninguém, estava muito em cima da hora para chamar outra pessoa do Bezerra, eu tinha pensado até em fazer a lei do trabalho, baseado numa característica da data, mas eu resolvi manter a palestra que eu fiz na quarta-feira, agora na FEA Centro, sobre a coragem da fé. A coragem da fé do capítulo Não Ponhais a Candeia Debaixo do Alqueire. Porque eu estava a pensar que a gente, como eu comentei na própria FEA Centro, a gente, na vida cotidiana, a gente... Aliás, a coragem não é um termo muito utilizado, mas constantemente nós somos
nós somos chamados a nos posicionar com relação ao Evangelho. Não necessariamente para provarmos que somos cristãos. E temos que demonstrar essa coragem mantendo a defesa daquilo que o Evangelho diz. Constantemente, nos nossos relacionamentos, nós somos desafiados a agirmos, reagirmos como Cristo. Não necessariamente nós precisamos falar. Inclusive, um dos 10 mandamentos, né? Não usar o nome de Deus em vão. E, cotidianamente, a impressão que particularmente me dá é que realmente quem gosta sempre de usar o nome de Deus nas questões rotineiras do dia a dia, com ênfase, né, com repetição, normalmente utiliza com o intuito de fazer pura e simplesmente proselitismo, né? Ou seja, usar aquelas citações da Bíblia, mas apenas para impressionar ou para querer demonstrar ser mais cristão do que o outro, ou mais sabedor do que o outro. Fato é que coragem da fé realmente é desafio diário. É desafio do levantar, do perseverar. Mas no Evangelho nós temos 2 itens que foram colocados. O primeiro anotado por Mateus, dito por Jesus: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E é importante lembrar que toda oportunidade que Jesus tinha, ele reforçava que ele era filho de Deus e não o próprio Deus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Ou seja, enfatiza mais uma vez. Depois temos já anotado por Lucas, mais resumido. Lucas, o mais instruído dos apóstolos, ele anotou a mesma situação, só que de uma forma mais reduzida. E aí temos: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Então, essas 2 citações de Jesus são a introdução desse estudo acerca da coragem da fé. E retomamos, então, o nosso desafio. A gente não precisa mais, nós não corremos risco de morte, como na época do circo romano. Tirando alguns países no mundo onde existe o radicalismo, principalmente no caso islâmico, né? Não o islamismo propriamente dito, porque no islamismo não existe esse tipo de determinação que quem não crer tenha que ser martirizado, quem não crer em Alá, quem não seguir o Alcorão, deva ser exterminado. Mas tirando alguns países, talvez o Afeganistão ou algum outro, o cristão hoje em dia ele não é propenso, ele não está correndo risco de ser jogado aos leões. Agora, rotineiramente, todos nós somos
desafiados a demonstrar que realmente somos cristãos, que realmente temos fé. Porque é fácil a gente abrir a boca e falar que tem fé. E interessante que muitas vezes nós mesmos não paramos para pensar, analisar a fé que nós temos. Normalmente a gente diz assim, a minha fé ainda é muito vacilante. E se a gente fizer um retrospecto, por isso que aquele exercício que Santo Agostinho recomenda diariamente, também não só do ponto de vista negativo. Ao final do dia, pensar, se perguntar, o que será que eu fiz ou deixei de fazer? Mas será que em algum momento a gente... peraí, mas pô, nesse momento aí eu fiz diferente do que eu fazia antes, eu fiz melhor. Eu perseverei, eu não desisti, eu me mantive firme na trajetória. Olha, eu consegui reconsiderar. Então, muitas vezes, nós temos, sim, coragem, nós temos fé, só que muitas vezes nós mesmos não percebemos isso. E vai de cada pessoa. Muitas vezes, levantar da cama já é uma atitude de fé. Muitas vezes o dia anterior foi terrível, seja do ponto de vista das dores físicas, ou seja do ponto de vista dos desesperos, das noites mal dormidas, dos pesadelos, dos desdobramentos do sono. Então, levantar, muitas vezes, por si só, já é uma atitude de fé, de coragem, de perseverança. E falta a humildade para que a gente observe isso. Então, o convite que Jesus nos faz é para que nós sempre não reneguemos. E hoje, como antes, a lei de Talião ainda está presente no nosso cotidiano. O desafio hoje é você falar em perdão, você falar em deixar para lá e não querer fazer justiça com as próprias mãos. O desafio continua o mesmo, inclusive no meio cristão. Muitas vezes nós nos deparamos com vários cristãos que falam como se tivessem no circo romano, colocavam o polegar para baixo, na atitude dizendo que tinha que sacrificar. Ou seja, devemos ser os carrascos, nós devemos realmente agir conforme a lei de Talião. E toda vez que entra nesse tipo de discussão, temos a observação de alguns. Então, o que o outro fez de errado, o que o outro levantou falso testemunho, seja lá o que foi, aqueles crimes que a justiça dos homens não alcança, ou mesmo aqueles crimes que a justiça divina, a justiça humana deveria alcançar e não alcança, isso vai ficar para lá. Nós, como espíritas, somos totalmente sabedores de que a justiça divina, essa é sempre justa. Ela nunca deixa passar nenhum delito. Agora, ela nunca deixa de dar oportunidade do criminoso ele reconsiderar, ele refazer o mesmo caminho e mudar de atitude. Então, meus irmãos, coragem da fé é, na verdade, uma questão prática. E o que a gente não pode e não deve fazer é confundir coragem da fé com ficar em debates, ficar em debates acalorados, intermináveis, querer provar que Deus existe com aqueles que não acreditam, ou querer provar que o espiritismo é a solução, é a salvação.
Isso não é coragem de fé. Normalmente, em muitos casos, isso é uma grande perda de tempo. É um desgaste desnecessário. É como, salvo engano, é Carlos Drummond de Andrade que fala que o tempo que a gente perde com alguma coisa inútil, a gente está deixando de usar para algo útil. Então, muitas vezes, ao invés de discutir, a gente tem que orar por aquela pessoa, se é que nós estejamos certos. Hoje mesmo, a França me falou de uma ocorrência no avião que uma jovem, uma criança, queria pregar durante um voo e as comissárias de bordo não permitiram. Isso não é coragem de fé. Eu ir para a rua ou em qualquer outro lugar ou no meio de pessoas que não acreditam em Deus, eu querer fazê-las mudar de opinião. O grande mérito é nós provarmos através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, através do nosso silêncio, muitas vezes. Às vezes a grande coragem da fé não é eu agir, é eu silenciar. Silenciar, mas sem mudar a direção, a atitude, a forma de responder através do próprio silêncio. É o deixar para lá. Às vezes o deixar para lá é uma forma de coragem. E é interessante que isso independe de religião. A pessoa pode até nem ter religião. Por isso que no Evangelho nós estudamos sobre a coragem humana, a fé humana e a fé divina. Então, muitas vezes a pessoa ela não diz acreditar em Deus, mas ela age como um verdadeiro crente. Ela não age como um incrédulo. Ela não fica se preocupando em provar que Deus existe. Ela age como um verdadeiro cristão, conforme o Cristo recomendou. E isso seja qual for a religião da pessoa. E volto a enfatizar, não precisa ter religião. Muitas vezes nós vemos o comportamento de algumas pessoas que se mantêm, apesar de todos os comentários negativos, depreciativos, elas mantêm na sua postura ética, ela mantém o seu comportamento retilíneo, agindo como um verdadeiro cristão, como uma verdadeira pessoa que é temente a Deus, como se diz. Mas isso, com certeza, é desafiador, e por isso que nesse mundo que nós vivemos de expiações e provas, todos nós somos testados diariamente. Muitas vezes a gente escorrega, mas o, o simples ato, o simples ato de tropeçar, cair e levantar já representa uma atitude de fé. Tropeçar no mundo que nós vivemos é totalmente natural. E quando se fala em tropeçar, óbvio que não é literal, ou seja, não é você dar uma topada e cair, mas tropeçar moralmente, agir como não deveria agir, responder como não deveria ter respondido. Isso é totalmente natural. Agora, você levantar e seguir adiante, reconsiderar, pedir desculpas, procurar uma outra oportunidade de fazer diferente, isso demonstra coragem de fé. Por exemplo, nós repetidamente estamos estudando e reestudando as obras fundamentais. Isso demonstra essa persistência
a persistência de se reunir, a persistência de aproveitar esse momento, essa palestra que está sendo vista por alguns ao vivo e outros talvez ainda assistirão virtualmente. O tempo que nós destinamos a ações de aprendizado ou de participação, não quer que seja, com o intuito de nos reformarmos intimamente, de nos inspirarmos. Todas essas ações são ações que fazem parte dessa coragem da fé, ou seja, eu acredito, eu tenho coragem, eu tenho fé de que eu vou mudar. Eu tenho certeza de que eu estou mudando. O desespero não nos leva a lugar nenhum. O desespero, ele nos deixa paralisado. Também não no sentido literal, necessariamente. O desespero não quer dizer que você fique letárgico, você fique como que congelado. Nada disso. Mas o desespero nos leva a tomarmos atitudes que cada vez nos fazem mais mal. Então, temos sim que cada vez que nós tropeçarmos, levantar. Não, hoje não deu certo, hoje eu não consegui, mas amanhã, se eu tiver oportunidade, eu não vou fazer mais da mesma forma. Cometer os erros é totalmente natural. É totalmente natural no mundo em que vivemos como espíritos imperfeitos. Aquele que diz que não erra no mundo que vivemos, na verdade é um grande orgulhoso e mentiroso também. Ele não consegue reconhecer. Mas no íntimo da consciência, lá no íntimo, ele sabe que ele está errado. E com relação a Deus, todos nós temos na consciência do Espírito a certeza de que Deus existe. E Deus não um ser, como a gente sempre lembra, mas a inteligência primária, a causa primária de todas as coisas, que rege tudo no universo. A lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, todas as leis, a lei do trabalho, a lei do repouso, as leis morais, que não mudam, diferente das leis dos homens. Mas essa robustez, esse fortalecimento da fé, que a fé raciocinada que a doutrina espírita nos oferece, essa base sólida é que nos possibilita agirmos e muitas vezes da forma mais tranquila e consciente nos momentos em que deveria se ter desespero. Por isso que, por exemplo, quando algum ente querido se vai, retorna à pátria espiritual, alguns momentos recentemente, eu ouvi alguém dizer, eu estou chorando, ou chorei, mas chorar, sentir a tristeza da perda do ente querido é totalmente natural. É óbvio. A gente sabe que não vai desaparecer, que o espírito vai continuar, mas a gente está perdendo aquele contato físico, aquele abraço, aquele aconchego. Mas o desespero é que não pode acontecer. Por quê? Porque a fé raciocinada que temos, nós somos sabedores de que os nossos laços não se desligaram, que aquela pessoa não deixou de existir. Pior seria se pensássemos como os materialistas, que no íntimo também não têm a certeza daquilo que dizem, que morreu, acabou. Mas essa coragem da fé
ela não pode ser, ela não deve ser confundida com rigidez, com frieza. Não tenho fé, então, para mim, nada mudou, só houve desencarne. Não. Estou dando um dos exemplos e tantos outros. Então, esse convite que Jesus coloca, né, porque ele tratava com o povo e tratava com seus discípulos que não eram muito diferentes do povo com que ele lidava, e que rotineiramente, inclusive ele em certo momento diz, ô raça incrédula, né, para os próprios apóstolos. Então sabia que a fé era vacilante. A nossa fé ainda é vacilante, com certeza. Nossa fé ainda é vacilante. Mas nós já temos. Todos nós perseveramos. Como no dos últimos estudos que eu apresentei lá no Bezerra na segunda-feira, eu disse, eu não tenho a menor dúvida de que todos os que estão aqui, no caso lá na sala, todos aqui têm fé, pois se não tivesse, não estariam ali. Então, cada vez que a gente procura, cada vez que a gente se apresenta, cada vez que a gente persevera, estamos demonstrando a fé, estamos tendo coragem. Coragem para mudar ou para aprimorar, se já estamos mudando. Não é fácil. E é por isso que é o desafio. É por isso que os tropeços são normais. Às vezes, passamos por experiências que não tínhamos passado ainda. Por isso que é muito perigoso a pessoa dizer, eu não sou capaz disso. Você já passou por uma experiência para poder dizer que não é capaz disso ou daquilo? Que você consegue resistir isso ou aquilo? Enquanto a gente não viver a experiência, nós não temos como dizer isso. Então, eu acho, por isso que nos diversos relacionamentos, eu estava lembrando de citar um caso recente, mas das demonstrações de fé fora do espiritismo que eu até compartilhei numa mensagem de bom dia, um colega católico me dizendo num café da manhã, somente eu e ele, o dia que ele havia recebido o Espírito Santo na igreja católica que ele frequenta. E ele dizendo como aquele momento foi assim ímpar, tanto é que ele lembrava nitidamente o dia que ele recebeu o Espírito Santo, e no momento que ele estava passando por turbulência, no momento que ele estava no ambiente de trabalho lá, ele estava passando por um processo dentro de uma empresa na qual ele era um fornecedor e um funcionário de lá levantou uma suspeita acerca do comportamento dele, das atitudes comerciais dele, né? E ele chegava na igreja antes da missa, bem antes da missa, e ficava orando. E um belo dia lá, ele se sente uma emoção tão grande que inclusive ele chega a chorar, né? E aí ele identificou que aquele momento ele tinha recebido o Espírito Santo. E durante todo esse processo que ele passava na empresa lá, chegou um momento em que foi provado que ele estava certo, e no momento mais adiante que ele teve a oportunidade, ele inclusive ainda ajudou essa pessoa que levantou falso testemunho com relação a ele a retornar a seu estado natal, que essa pessoa não era daqui de Manaus. Então ele me chamou a atenção essa coragem da fé dele, porque além dele perseverar,
quando ele teve a oportunidade que ele poderia renegar a ajuda, ele ainda fez o contrário. Ele ainda ajudou aquela pessoa que o queria prejudicá-lo. Então, mas nós não precisamos passar por eventos assim, por situações assim. Passamos por tantas outras já, em casa, com a família, no laboratório, com os colegas de trabalho, com os amigos e os considerados, como a nossa Iedinha falava, os considerados, aqueles que pensamos ser amigos e às vezes são apenas conhecidos. A todo e qualquer momento nós estamos sendo instados ou testados para que tenhamos a coragem da fé, hajamos da melhor maneira possível, mais próximas do exemplo de Jesus. Mas com certeza, desafiador. O que, do ponto de vista do Espiritismo, né, a nossa carga, ao mesmo tempo que ela é aliviada pela fé robusta, pela fé raciocinada, aqui no item que me chama muita atenção, que eu até passei na mensagem, no item 16, que diz: assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento, e aí vem a parte mais importante, é o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. Olha só, desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Então, aquilo de que somos sabedores. Aquilo de que somos sabedores. Que tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Assim como tudo que nós deixarmos de plantar, aquelas sementes que não plantamos, nós teremos, em algum momento, responder por elas. Então, mais uma vez, numa passagem do Evangelho, somos lembrados do quão importante é a prática, do quão importante é não apenas sermos frequentadores de cultos. Não adianta ser frequentador de culto ou frequentador de reunião mediúnica. Nada disso adianta. Se a gente não conseguir praticar, se a gente não conseguir transformar em ações, em atos, tudo aquilo que nós dizemos acreditar, tudo aquilo que nós muitas vezes palestramos, divulgamos, apresentamos por dias e horas. Então, todos nós somos desafiados a demonstrar, a praticar a fé. Agora, ao espírita, há muito será cobrado a quem muito for dado, lembremos disso. O espírita é muito mais cobrado, pois nós já somos sabedores de que essa é apenas uma das oportunidades, teremos outras, mas cada oportunidade que nós temos, ela é de suma importância, ela é importantíssima, pois nós não sabemos quando será a próxima vez. Nós não temos já, no momento atual, já sabemos, daqui a 2 anos eu vou reencarnar. Não. Então, cada existência é uma oportunidade que deve ser aproveitada. E quando a gente conhece a doutrina espírita, quando a gente fica sabendo dos parâmetros de tudo que acontece na vida espiritual,
de como a encarnação é importante, é necessária para o aprendizado. Cada momento que nós tivermos, que formos testados, temos que saber agir da melhor maneira possível, pois nós não sabemos quando teremos uma outra oportunidade. Às vezes, as pessoas que convivem conosco, que às vezes nós dizemos algo desagradável, deixamos de dar um abraço e pensamos que no outro dia vamos fazer isso. E às vezes esse outro dia não chega. Ou a pessoa, ou eu mesmo desencarna. E sabe lá quando nós teremos oportunidade de nos reencontrarmos novamente. Então, coragem da fé, meus irmãos, é um tema muito presente. E volto a lembrar, a enfatizar o que já falei. Nós mesmos não analisamos, não percebemos a fé que todos nós possuímos. Todos nós possuímos. Todos os que participam aqui dessa palestra nesse momento, aqueles que poderão vir assistir ainda, estejam cientes disso. Todos vocês, nós todos, temos fé. Temos fé. Esse é um dos pré-requisitos necessários, mesmo em espíritos imperfeitos como nós, e a terminologia imperfeito já carrega que o imperfeito ele pode se tornar perfeito. Não somos espíritos primitivos mais. Já avançamos. E todos nós que seguimos alguma doutrina, seja ela qual for, uma doutrina que acredite num Deus único, que acredite no porvir, todos nós temos essa fé. Todos nós já temos uma caminhada, uma jornada. Não estamos partindo do zero. E isso, por si só, deve ser um lembrete muito importante. Eu disse recentemente, na terça-feira agora, eu disse para uma amiga, estávamos tomando um café à tarde, ela e mais duas. Ela tem uma mãe com Alzheimer e um irmão que já nasceu deficiente, que ela cuida como se fosse o filho dela. E ele já tem mais de 50 anos. Eu disse, Eda, procure sempre lembrar, no momento de dificuldade, de desafio, que mais longe já esteve. Olha só, agora ele já tem mais de 50 anos. Ele tem vários tipos de problemas, não só mobilidade física, como questão mental também. Processos de expiação e reparo entre eles. E eu disse para ela, procure sempre lembrar que já esteve bem mais distante, tanto para o seu irmão quanto para a sua mãe. O ponto de chegada está mais próximo do que o ponto de partida. E eu disse isso a ela porque ela também já frequenta o Tomás de Aquino. Se ela fosse uma pessoa leiga, eu não usaria essas palavras. Mas são esses questionamentos, essas reflexões que às vezes nós mesmos devemos lembrar. Espera aí, eu já passei por tanta coisa, eu já passei por vários desafios e eu continuo aqui, eu continuo de pé. Então, significa que eu tenho fé. Porque se eu não tivesse, eu já tinha tomado o caminho do desespero e abortado da atual existência.
como muitos o fazem. Inclusive, mesmo sendo sabedores de que o suicídio não representa o final de tudo. É apenas mais um crime pelo qual teremos que responder. Então, o desafio é contínuo. As cobranças. Interessante que quanto mais orgulhoso, é um fato que eu procuro sempre lembrar, quanto mais orgulhoso nós formos, mais nós nos cobramos, inclusive. Podem observar. E quando a gente se cobra tanto, que bem que faz. Quando a gente cobra tanto os outros também. Lembrando dos credores e devedores. Porque nessas ocasiões, nós também estamos demonstrando ou não a coragem da fé. A coragem da fé. Eu acredito em Deus. Mas tudo tem que ser conforme eu queira. Mesmo que seja com os outros. Todos aqueles que são perfeccionistas, que são intransigentes, eles têm uma fé muito vacilante. E é isso que nós devemos evitar. Então, vamos refletir, vamos pensar sobre a fé que nós temos, sobre as atitudes que nós podemos ter, as atitudes que nós já tivemos. O desafio hoje, volto a dizer, o desafio hoje não é se reconhecer cristão, é agir como cristão. O desafio é quando todo mundo está falando ao redor, não, tem que matar, esse aí não tem mais jeito. Não, nós estaremos agindo da mesma forma como se ainda estivéssemos lá atrás, aplaudindo a lei de Talião, a aplicação da lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. E acreditando e demonstrando não acreditar em Deus, mas demonstrando acreditar em Mamon, nas coisas materiais. Ou seja, a lei tem que ser dura, a lei tem que ser rígida, né? A pena capital é a única, ou seja, tem que tirar a vida daquela pessoa. Isso não compete a nós, isso compete ao Estado. Não fazer justiça com as próprias mãos não é demonstração de fé. E não fazer justiça com as próprias mãos é justamente demonstrar fé. A justiça divina será feita. Aquele que cometeu os delitos, ele vai ter que ser responsabilizado e vai ter que responder por isso. Independente, é como nós dizemos para os obsessores nas reuniões mediúnicas, independentemente da minha ação ou da sua ação, quando a gente se refere aos obsessores, aquela pessoa que fez de errado, ela vai responder por isso. Não precisa. Você não precisa mexer uma palha. Você não precisa ser o látego, você não precisa ser o punhal, você não precisa ser a foice ou a forca que vai ceifar a vida daquela pessoa. E não é a pena capital. Um dos princípios básicos da lei de Talião, quando se fala olho por dente, olho por olho, dente por dente, sempre é isso. E nós não precisamos. A fé em Deus, a fé divina, é justamente essa. Eu tenho certeza
que o que eu estou fazendo de certo, o que eu estou fazendo de errado, eu responderei por isso, e o outro também. Não estou dizendo, sempre lembramos, nós não podemos ser extremistas. As leis dos homens existem e são mutáveis. A justiça humana, ela está ali. Tem os meios legais, sim. Se não for feito dessa vez, na próxima. Mas nada passa impune. Mas volto também a lembrar, não devemos ser extremistas. Quando falamos em coragem da fé, não precisamos ser extremistas. Eu até coloquei um caso extremo. A coragem da fé é perdoar, usar o BIP, beneficência, indulgência e perdão das ofensas. E ao agirmos assim, com essas providências, nós vamos estar demonstrando a coragem da fé. Nós vamos estar sendo corajosos, não vamos estar sendo covardes. Acovardar-se é justamente não agir como Jesus agiria. Então, a mensagem que eu deixo no final é essa: que procuremos ser corajosos e não covardes. Ser covarde é muito fácil. Basta deixar os nossos instintos falarem mais alto. Quando os nossos instintos falam mais alto, quando não conseguimos controlar as nossas emoções, certamente nós seremos covardes. Procuraremos agir da pior maneira possível, a maneira diferente de Jesus. E ao fazermos isso, estaremos atrasando a nossa evolução. Então, meus irmãos, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, e que fiquemos em paz. Agradecemos a participação do Charlton. Alguém quer perguntar alguma coisa, acrescentar algo? Acho que não, né? Dona Zilda? Só quero dizer ao Charlton que foi uma verdadeira aula para todos nós, para mim principalmente, para uma reflexão de tudo isso que eu ouvi agora. Obrigada. Então, deixa eu ver. Almir, pode fazer a prece, por favor? Podemos sim. E assim, Mestre Jesus, libertador das nossas almas da ignorância, alívio das nossas aflições, consolo dos nossos corações, agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome e sermos chamados para uma profunda reflexão sobre a coragem da nossa fé. Obrigado, Mestre, e que possamos seguir em frente envolvidos na Tua paz, com certeza de que estás conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Pois é, Dona Zilda, nós dois. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.